Nós vamos usar nesta noite Romanos, capítulo 2. Nós vamos para o terceiro hino. 282, né? Acho que é isso mesmo. Isso mesmo. Amém? Pela fé, que uma vez nos foi dada para seguir o Cordeiro de Deus. Precisa de fé, amém? Pela fé que uma vez nos foi dada para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lição: combati o combate do amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Confia no Senhor, que ele pode fazer até mesmo o impossível na tua vida. Amém? Nós vamos conversar um pouco nesta noite, irmãos. Eu quero tentar ver se eu consigo ser um pouco mais calmo, né? Que é difícil. Hoje eu estava ouvindo um pregador, ele disse que a hora que ele nem espera, de repente ele já está gritando, ele já está chorando. Então a gente fica à mercê do Espírito. Mas nós vamos conversar hoje, nós vamos mostrar algo aqui que eu creio que vai ajudar os irmãos. Nós vamos
ler essa escritura como base para a nossa meditação, eu quero já deixar a escritura lida. Se os irmãos puderem colocar-se em pé, com reverência à palavra de Deus. Nós temos aqui o apóstolo São Paulo escrevendo aos Romanos, mas isso é para nós também. A Bíblia Sagrada, ela é para nós. E eu quero que vocês observem aqui algo muito importante. Do versículo 1 ao versículo 16, é a escritura que eu quero usar, mas eu quero ler com os irmãos apenas até o versículo 3. Todos encontraram Romanos capítulo 2? Então vamos ler. Está escrito assim: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condena a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Preste bem atenção. Pois tu que julgas a outro, faze o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Inclina sua cabeça. Senhor, aqui está a tua palavra lida para uma base, para uma meditação. E se tem uma coisa, ó Deus, que nós temos que aprender, é isso: não julgar a ninguém, porque não somos juízes. Senhor, ajuda nós a exercer misericórdia de uns para com os outros. Pai, vem através do Teu Espírito Santo me ajudar. Eu preciso da Tua ajuda agora. Os irmãos que estão aqui precisam de conselhos, de ser orientados e ensinados. E a Tua palavra está aberta, aqui está a mensagem do sétimo anjo, o qual o Senhor nos trouxe com uma mensagem de restauração. E aqui está a voz do Senhor que foi ecoada através do Teu ungido vaso nos seus dias de vida aqui na terra. Ele, como um homem, já partiu, mas a sua mensagem ainda continua. Como Moisés, o Senhor disse para Josué que Moisés era morto, mas que Josué continuasse a falando a mesma coisa que Moisés já tinha ensinado, já tinha falado, que é a tua palavra. E o Senhor disse: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E nós sabemos, ó Deus, que Josué tinha um amigo, um grande servo do Senhor, que era Calebe. E o teu profeta mostra que Josué representa o Espírito Santo e Calebe representa a igreja. E os dois eram amigos íntimos que se posicionaram ao lado do ministério do mensageiro do seu dia. E aqui nesses últimos dias tem uma noiva também que está posicionada ao lado na mensagem da hora do dia. Nós cremos nisso, Senhor. Aqui estou eu como um vaso para ser
usado, e os teus filhos têm a necessidade que o Senhor sabe o que é. Então fala conosco, Senhor, e também com aqueles que posteriormente vão ouvir esta mensagem. Em o nome do Senhor Jesus eu oro e te peço. Amém e amém, Jesus. Os irmãos podem assentar. Como eu disse para os irmãos, eu tenho tanta coisa boa para dizer, tanta coisa boa para ajudar vocês, para animar vocês, que faltar-me tempo. Mas Deus, no decorrer dos passar dos dias, Ele nos dará tudo aquilo que o Espírito tem colocado em meu coração. Como eu disse, antes de nós entrarmos no assunto sobre julgar as pessoas, sobre caluniar as pessoas, nós vamos pensar um pouco sobre os acontecimentos que estão acontecendo agora em nossos dias. Nós vamos aí para mais de um ano já de pandemia, né? Já passando de um ano de pandemia. Nós agradecemos a Deus que até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem nos livrado. Nós temos lutado para obedecer os decretos locais da cidade, do município, tanto ali em Poços como aqui em Caldas. Os decretos no sul de Minas, aqui fica na responsabilidade de cada administrador, de cada prefeito, né, que é o governante de sua cidade. Nós sofremos um pouco, né, por não podermos ter os cultos praticamente uns 6 meses, mas Deus abriu a porta através da live e Deus nos abençoou poderosamente e Deus derramou grandes bênçãos para nós. E depois ficamos bastante meses com 1 hora de culto, até que então nos deu este privilégio de termos os nossos cultos normais com os devidos cuidados. Mas como nós somos um grupo pequeno, graças a Deus, somos todos família, né? Eu atendo aqui, todo mundo é família, né? Então a gente agradece a Deus que nós temos lutado para obedecer as regras, para que não venhamos a dar mau testemunhos, né? Se porventura chegar um fiscal aqui, todos estão de máscara, todos com o uso de álcool em gel, e então não vai ter problema de ninguém, né, precisar de pagar multa, né? Esse dia eu até brinquei com o irmão, quem está com o bolso cheio para pagar a multa, né? Esse irmão, ele não quer usar máscara na igreja. Aí eu até falei no culto, está na live, eu até falei no culto, se um fiscal chegar e nos multar por causa de uma pessoa, então o prejuízo vai ser grande, porque aí vai atrás do dirigente da igreja. Aí o dirigente da igreja tem que ir atrás daquele que não usou máscara, né? Falei, então, se a multa for 10 mil reais, então você faz um financiamento por uns 30 anos aí e paga, né? Então é isso, mas graças a Deus não vai precisar disso, né? Mas são precauções, não é fácil, irmãos, ficar com máscara, não é brinquedo. Mas se você vai no banco, você tem que usar. Se você vai em qualquer comércio, você é obrigatório, é lei usar. Né? Você tem liberdade só dentro de casa mesmo, né? Na rua, quando você está sozinho, não tem ninguém, então você não usa, né? Está sozinho. Mas se tiver qualquer tipo de aglomeração, então é bom usar. E nós sabemos que essa praga que caiu sobre toda a humanidade, ela é uma praga que não é nova. Ela é uma praga que já existiu há muitos anos. Isto já existe há muitos anos. Essas pragas nada mais é do que demônios.
Demônios, doenças em geral são demônios, espíritos. O profeta pregou a mensagem demonologia no estado físico. Ele mostrou os demônios através das doenças. E em São Mateus, capítulo 24, vocês sabem que o Senhor Jesus, falando dos últimos dias, eu estava olhando aqui em São Mateus, capítulo 24, inclusive esses dias eu usei isso daqui para falar. Eu, meditando, eu li isso daqui. Bem aqui no começo, nós vamos ver aqui, no versículo 6 em diante, que está escrito assim, São Mateus 24, verso 6. E ouvireis de guerras. Quando fala de guerra, vocês sabem. E de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Guerras, rumores de guerra. Não fica assustado, não, porque é mister que isto tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Então nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, tivemos a Segunda Guerra Mundial, isso tudo ficou na história. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes. Note isso. Isso já está acontecendo. Existem países aí que tem pessoas morrendo de fome. Milhares de pessoas morrem de fome por hora, por dia. Fome mesmo, de não ter nada para comer. E haverá fomes e pestes. Fomes e pestes. Doenças, germes, vírus. E terremotos em vários lugares. Existem lugares como no Haiti, aquela região do Canadá, o Haiti, aquela região, que os terremotos lá são em grande escala. Existem países que os terremotos são destruidores. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Eu quero que vocês notem isso. É princípios da dor. Se é o princípio, como que será quando chegar a coisa? Por isso que eu digo, irmão, não é hora de nós brincar de ser crente. Não é hora de nós levar as coisas de Deus empurrando com a barriga. Não é hora mais. É hora de nós prepararmos a nossa vida, porque Jesus vai vir buscar um povo e vai tirar daqui, porque a coisa vai piorar. Vai piorar. Veja isso daqui. Princípios de dores. Então a coisa está começando. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Eu quero pular para o versículo 12, aqui. E por multiplicar a iniquidade, por multiplicar acúmulo, aumento. Uma cidade pequena, ela começa a crescer, vocês podem observar que o índice de criminalidade, de tráfico, de roubos, assaltos,
assassinatos aumenta. Aumenta. Por quê? Quanto mais acumula gente, mais coisas erradas vão aparecendo. Então, a multiplicação da iniquidade vem através da multiplicação de seres humanos também, como aconteceu nos dias de Noé. A terra estava com muita gente. E eles começaram a brincar com Deus e pecando, e os filhos de Deus, a Bíblia diz, começou a se misturar com o pecado, com as filhas dos homens, que são as filhas do diabo, espiritualmente, e dos homens na linhagem de Caim, que eram bonitas e formosas, grandes mulheres. Os filhos de Deus começaram a abandonar seus lares e começou a tomar tantas quantos desejavam. A iniquidade foi aumentando, então Deus trouxe o dilúvio. Nós sabemos que o Calvário foi a redenção, o sangue de Jesus foi derramado para nos redimir, batizando a terra com o sangue de Deus. E agora nós estamos vivendo nos apagar das luzes, nos últimos dias. E a multiplicação de iniquidade tem sido grande. E por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Digo também que o amor de muitos tem se esfriado. Muitos têm se esfriado. Mas aquele que perseverar até o fim, o segredo está aqui, irmãos, irmãs, aquele que perseverar até o fim, sabe o que vai acontecer com ele? Será salvo. Ao valor de ser perseverante, ao valor de ser um servo de Deus. Você será salvo se você perseverar. Perseverar na palavra, perseverar na obediência, lutar com tudo que está dentro de você. Isso é muito importante. E este evangelho do reino, este evangelho que nós temos pregado, é o evangelho do reino. O evangelho do reino é o evangelho original, que Jesus trouxe para nós, que Jesus trouxe através dos apóstolos, através do apóstolo São Paulo, o evangelho original. E este evangelho original, que ensina as pessoas a serem verdadeiros cristãos, ensina as pessoas que elas têm que se arrependerem de seus pecados, se converterem, serem batizadas no nome de Jesus Cristo, para receber perdão dos seus pecados e Deus derramar, Deus dar, conceder o dom do Espírito Santo. Mensagem original, que ministra a Santa Ceia como Jesus ensinou originalmente através da Bíblia, com pão asmo, com vinho da uva mesmo, puro, sem açúcar, e o mandamento do lava-pés. Esse é o evangelho do reino, o evangelho original, que ensina as mulheres a serem damas, as moças serem senhoritas, não expor seus corpos como objeto de cobiça, de adultério, de prostituição, de fornicação. Não, o evangelho do reino ensina o homem a ser um verdadeiro homem. Manda ele deixar o cigarro, a bebida, as drogas, a prostituição, ser marido de uma só mulher, ensinar os filhos o caminho de Deus. Esse é o evangelho do reino. E nós temos que lutar para isso. Nós temos que tomar isso com força. A Bíblia diz, o reino de Deus é tomado à força. Se nós não nos esforçarmos, o diabo nos leva. O diabo não brinca não, o diabo ele vem e amarra mesmo. E se ele amarrar, ele dá um nó cego para sair, é só Jesus.
Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e nós estamos nos confins da terra, de onde veio, aonde estamos. E em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Então vai ter um fim. Aí você vai para 2 Pedro 3, esses céus e terra estão reservados como tesouro para o fogo. Vai destruir todos os ímpios, todos que praticam a iniquidade, todos que vivem em pecado serão destruídos. A Bíblia diz que serão queimados como palha e tornar-se-ão cinzas. Então, irmãos, o que eu disse aqui sobre esse ano que passamos, 2020, e agora iniciando já, né, o terceiro mês, a partir de segunda-feira, a partir de amanhã, né? Não, a partir de segunda-feira, hoje é 27, que esse mês ele é menos, né? Mês de fevereiro são 28 dias. Então vamos aí para o terceiro mês já deste ano, 2021. E eu quero mostrar para os irmãos que as pragas, elas se aproximaram da humanidade nesses últimos dias. Nós sempre víamos, olhávamos essas pragas nos outros países, né? As crianças têm que ficar quietinho. As crianças na igreja, viu? Ficar sentado olhando aqui para frente, olhando para mim aqui, viu? Todo mundo olhando para mim, não é para olhar para uma para outra não, tá? Olha aqui para mim. Nós ouvíamos falar, né, que pragas, esses vírus aconteciam, né, na região da África, região da China, aqueles lados lá mais longe, Japão e os outros países, né, que tinham essas pandemias. Nós ouvia falar, nós ouvia as histórias. Mas agora estamos vendo, agora estamos passando por isso. Em Levítico 26, 21 está escrito assim: e se andardes, se nós, você e eu, andardes contrariamente para comigo, veja bem, andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir. Veja bem, Deus falando com o povo de Israel. E Deus fala com o povo de hoje também. Se não quiserdes andardes de acordo com os meus mandamentos, de acordo com os meus estatutos, e se andardes contrariamente, a contramão às coisas certas, indo para o lado errado, para com Deus, fazendo a vontade da carne, a vontade dos pensamentos, a vontade de Satanás, e não me quiserdes ouvir a palavra de Deus, ouvir os mandamentos de Deus, trar-vos-ei pragas. Tá certo isso aí? Na Bíblia. É isso mesmo, Macarena? Trar-vos-ei pragas. 7 vezes mais conforme os vossos pecados. Irmãos, o 2021 foi um início de blasfêmia. O início de 2020, melhor dizendo, foi um início de blasfêmia. O chamado carnaval foi um dos carnaval mais sujo e imundo. Eles brincaram, eles zombaram do Evangelho, zombaram do Senhor Jesus, fizeram graças, usaram o que é santo com brincadeiras. Com Deus não se brinca. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Se você planta uma coisa boa, nós temos aqui o esposo da irmã
que mexe com hortifruti, né? Como é que é o nome do senhor? Irmão Osmar, ele sabe disso. Se planta coisa boa, né, irmão Osmar? Então colhe coisa boa. Mas se planta coisa ruim, tem gente que planta só pecado e quer colher coisa boa. Planta espinho e quer colher uma maçã. Não, vai colher espinho. Se você planta coisa boa, você vai colher coisa boa. Você vai ter coisa boa para repartir. Mas planta ruim, então vai colher. Com Deus não se brinca. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. O profeta, na mensagem Hebreus, aqui tem uma citação, parte 3, ele diz assim: não há mais evangelho que a América receberá. Se vocês sabem, a América tem caído, ó, cada dia tem caído, e agora está caindo muito mais, está descendo muito mais. Você tem alguns se desviando, e de vez em quando, mas exatamente como o evangelho acabou. E você não pode sequer pregar para eles, não pode falar com eles, falando lá da América no seu dia. Eles não vão crer em nada. A situação está assim no Brasil. As pessoas, você fala do evangelho para elas, eles não estão crendo em nada. Cada dia mais incrédulo. Vê? Eles só têm as suas próprias ideias. Cabeça dura. E eles estão definidos. E a próxima coisa para esta nação é o juízo. Ela terá isso também. Pode ser através da depressão financeira. Pode ser através de uma bomba atômica. Estou lendo profecia. Pode ser através de uma grande praga, falando da América. Uma doença ou algo assim, pode ser isso que vai derrubar. E não houve no mundo uma pandemia como essa que atingiu todo o globo terrestre. Mas ela está pronta, está a caminho, milhares cairão. Aí vocês lembram, quem lembra do surto de Embola? Da doença, dessa pandemia de Embola? Vocês lembram dessa época? Surto de Embola? Vocês sabem que isso foi algo que trouxe muitas mortes. Milhares de pessoas morreram com isto. Essa doença, praga chamada Embola. Agora, em 2020, aconteceu essa explosão. Uma bomba de vírus que transmite rapidamente. Em poucos dias o mundo estava alastrado e todo mundo correndo. O profeta de Deus, irmãos, fez uma oração na mensagem Quem é Deus? Eu passei quase a noite editando essa mensagem. Quem é Deus? Porque eu procurei e não achei. Para mim eu tinha ela. Pode ser que está aqui no meu armário. Mas não achei. A Tatiana ficou de passar para mim e não passou. Na mensagem Quem é Deus? No parágrafo 9, o irmão Brano faz uma oração.
ele faz uma oração. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessa oração. Vocês ouviram aqui, mensagem de Hebreus, terceira parte, uma citação do profeta. E agora aqui na mensagem de Quem é Deus, observe isso daqui. Ele chama assim: vamos orar por um momento. Vamos orar por um momento. Nosso Pai Celestial, viemos novamente nesta noite, e indo para a segunda semana agora, para uma longa série de cultos, que era o trabalho dele no Evangelho. Estamos agradecidos que muitas macas, pessoas que estavam em macas, doentes, muitas macas colocadas aqui estão vazias e se foram nesta noite. Muitos dos que estavam presos, note bem, presos a um assento, estão se movendo entre aqueles que estão saudáveis hoje, pessoas na cadeira de rodas. Foram curadas milagrosamente. Muitos dos que estavam doentes, perturbados, à beira da morte, agora estão curados. Esse mesmo Deus que fez lá, faz aqui também. O mesmo Deus de Atos capítulo 3, Pedro, Tiago e João na porta chamada Formosa, e aquele coxo ali pediu-lhe uma esmola. Pedro disse: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão, ele se colocou em pé e saiu pulando, correndo e glorificando a Deus. O mesmo Deus que operou lá, operou no ministério do nosso profeta, o mesmo Deus opera aqui nesta noite, se você crê, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é um Deus imutável. Malaquias 3,6, eu sou Deus e não mudo. Eu sou o Senhor e não mudo. Hebreus 13:8. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí está. Deixa eu achar aqui. Estamos agradecidos, amém, irmãos? Se tem uma coisa que nós temos que estar, é agradecido. Agradeça a Deus pela vida que Deus te deu, pela saúde que Deus tem te dado. Muitas das vezes, irmãos, nós ficamos doentes por culpa nossa, tá? Nós ficamos doentes por culpa nossa, é nós que procuramos a doença, através das coisas que faz mal para o nosso corpo. Qualquer doença que vem, a maioria é por causa de coisas que nós comemos e bebemos, ou praticamos. O salário do pecado é o quê? Morte. Então, quem pratica o que é errado, quem faz o que é errado, ele está adoecendo o seu corpo físico. E a nossa alimentação hoje, nós não controlar ela, nós adquirimos câncer, nós adquirimos diabetes, nós adquirimos colesterol, doenças para os órgãos do nosso corpo. O nosso corpo não foi feito para se alimentar de químicas. Nosso corpo não foi feito para se alimentar de químicas. O nosso corpo foi feito para comer o que é natural, da terra.
porque nós somos terra. Muito embora hoje nós temos aí, né, muitos produtos e venenos que tem que jogar para a produção, porque senão as pragas vêm e mata tudo, destrói tudo. Mas vamos procurar alimentar o nosso corpo com coisas saudáveis. Vamos tirar da nossa casa tudo aquilo que é mal, começando pelo refrigerante, é mal. Tudo que não presta, química, coisas embutidos, latados, essas coisas, irmãos, tudo bem, não é deixar de comer, é diminuindo. Isso tudo causa doenças. Eu tenho estudos sobre isso que causa doenças. Por quê? O exagero, o problema é o exagero, o excesso de uso. As pessoas estão doentes, estão morrendo e não tomam uma posição. Eu vou parar com isso porque eu estou me matando. E a Bíblia diz que aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. O homem não morre, o homem se mata. Então vamos mudar nossa alimentação no natural, vamos mudar nossa alimentação no espiritual. O que nós estamos alimentando na ausência dos cultos, quando estamos em casa? Qual está sendo a nossa alimentação? São assuntos que surgem. Vamos ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Senhor, por estas coisas, muitos que eram pecadores, na reunião, naquele trabalho, naquela campanha, de uma série de cultos, muitos que eram pecadores, acorrentados com grilhões do pecado. Você, eu, nós éramos pecadores, estávamos acorrentados com grilhões do pecado, todos amarrados pelo diabo. Centenas foram convertidos, mudados, trazidos para o reconhecimento de Deus, para a comunhão do Espírito Santo pelo sangue de seu Filho Jesus Cristo. Agora, nós te amamos por isso. Você ama Deus por isso? Por Ele ter te trazido? Te peço nesta noite, Senhor, que esta noite possa ser um real tempo de companheirismo em torno da palavra e comunhão em torno do Espírito de Deus. Companheirismo em torno da palavra, comunhão em torno do Espírito de Deus. Que todos os que estão me ouvindo, com um grande ressurgir hoje à noite, possam receber fé para serem curados, libertados. Que esta seja uma reunião gloriosa, que será sempre lembrada por causa de tua presença. Agora nós vamos entrar na profecia. Conceda, Senhor, que alguma coisa seja dita hoje à noite, ou feita, pregada em 1950, que faça com que o rebelde volte para Cristo. É a nossa oração, irmãos. Se você vê uma pessoa rebelde, não julga, não. Vamos orar para Deus mudar, tirar aquela rebeldia, para ela voltar, retornar para Cristo. Retorne para Cristo. Isso é muito importante. Pois nós cremos e sentimos
pressionados no espírito de que grandes juízos, veja bem, nós cremos e sentimos pressionados no espírito que grandes juízos estarão sobre esta terra nos últimos dias, futuro. Pragas, germes de doenças já criados, note bem, criados, laboratórios, o homem incrédulo, o homem pecador, já criados para serem espalhados por todas as nações. Nenhum médico sabe nem mesmo como dominar isso. Você já observou? Os médicos do mundo, os cientistas do mundo não estão sabendo como dominar isso. Não sabem como dominar isso. Oh Deus! Teremos que crer na cura divina. Irmãos, nós temos que crer na cura divina. Não foi à toa que Deus disse para Moisés: eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que cura todas as tuas enfermidades. Jesus sempre dizia: se você crê, seja curado. O cego viu porque creu. O demônio foi expulso porque a fé de uma mãe, vendo uma filha tremendamente endemoniada, ela disse: os cachorrinhos também comem da migalha do seu Senhor. Grande é a tua fé, mulher. Vai, a tua filha já está curada, liberta. Nós estamos precisando de crer na cura divina. Oh Deus, teremos que crer na cura divina então. Veja, teremos que crer na cura divina então. Quando as nações juntas estão produzindo germes, as nações juntas produzindo os germes, as doenças. Veja isso. 1950 que foi orado, feita esta oração. As nações juntas produzindo os germes, para explodi-los em bombas, e milhões morrerão em horas por conta disso. Milhões morrerão. Nos Estados Unidos, alguém me disse que já morreu mais de 500 mil de pessoas com esse vírus. Mas, estamos tão agradecidos. Você está, igreja de Deus, povo de Deus. Estamos tão agradecidos. Quando o anjo destruidor saiu, Êxodo capítulo 12, nós temos ali. Quando o anjo destruidor saiu, tu disseste: não toques nenhum dos que tem o selo do Pai em suas testas. Lá em Êxodo capítulo 12, quem tinha o sangue no umbral da porta era o selo, o sangue. O sangue de Jesus hoje é o selo da igreja. O nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo é o selo da igreja em seu coração, na testa, quer dizer, na mente, em sua alma.
não toques nenhum dos que tem o selo do Pai em suas testas. Eles são meus, a igreja é de Deus, os filhos é de Deus. Estamos tão felizes nesta noite por estarmos sob o sangue, debaixo do sangue, protegidos com segurança, como Israel nos dias passados. Colocando sangue sobre a verga da porta e sobre o umbral da porta, sinal da cruz. Quando o anjo da morte estava percorrendo a terra lá no Egito, naqueles dias, as asas escuras baixavam, mas quando ele via o sangue, quando o diabo vê o Espírito Santo na tua vida, o sangue de Deus, sabe o que acontecia? Ele subia novamente e passarei por cima de vós. Esperem, o cordeiro sacrificial foi morto, tomamos seu corpo sob o sangue, seguros, e ó Deus, esperando a hora da meia-noite vir, quando para a marcha formos chamados, vamos sair numa destas noites para a terra prometida, cingidos, calçados com o evangelho da paz e toda a armadura do evangelho indo adiante. Ajuda-nos, querido Deus, a afivelar o cinto de segurança nesta noite, examinar o umbral e a verga da porta para ver se o sangue está ali. É uma hora de nós examinar a nossa vida para ver se o Espírito Santo está ali. Se ele saiu, é hora de buscar ele. Espírito Santo, volte. O sinal é o Espírito Santo hoje. A vida do sangue é o Espírito Santo hoje na igreja. Volte. Então, caminhar para frente para desafiar cada inimigo. Se você tem o Espírito Santo, você pode caminhar para frente e desafiar cada inimigo, sabendo que o nosso grande capitão-chefe, aquele que encontrou Josué depois de atravessar o rio, o Jordão, e disse: eu sou o capitão do exército do Senhor. Amém? Se Josué teve lá um capitão para estar com ele nas batalhas, hoje a igreja também tem. Ó Deus! Josué tremia na presença do anjo. Ele sabia que tu estavas liderando. É Deus que está liderando a igreja. E sabemos nesta noite que a estrela da manhã está sobre nós, as bandeiras estão brilhando, as cores raiando, e estamos predeterminados a vencer. Se confiarmos nele, estamos predeterminados para vencer tudo isso, se confiarmos em Deus. Por isso que o salmista louvou a Deus: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre, o qual não vai nos desapontar. Deus não vai. O homem, o amigo pode te desapontar, mas Deus não. Por isso que você não tem que olhar para o homem, você tem que olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Conceda isto nesta noite, Senhor, que muitas coisas possam ser feitas. Envie o teu Espírito Santo, dê às pessoas fé. Fé, Senhor, dê fé para o meu irmão, fé para ser batizado em teu nome, fé para alinhar-se com Deus, fé para voltar. Oh, Jesus, dê às pessoas fé. Às vezes isto os
surpreende, Pai. Eles não podem receber a presença, esta grande coisa. O Jeová do Antigo Testamento, igreja, o Jeová do Antigo Testamento é Jesus do Novo. Amém? O Espírito Santo de hoje, aqui nesta noite, para cumprir cada promessa que Ele fez. Abençoa-nos, Senhor. Então envia os teus dons, o que é secundário a tudo isso, que eles possam operar para trazer as pessoas a edificar a igreja. Os dons de Deus é para isso, trazer as pessoas para edificar a igreja. Por isso que temos que buscar os dons de Deus, para edificar a igreja, para nos conduzir a uma realização de tua presença, pois pedimos isto no nome de teu Filho Jesus. Amém. Está a profecia em uma oração que o profeta de Deus fez numa terça-feira, dia 15 de agosto de 1950. Agora, irmãos, nós vamos aqui em outro assunto. E vamos encerrar. Nós vimos aqui, depois nós vamos orar por esses pedidos. Voltando a Romanos capítulo 2, onde nós lemos aqui: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem. Eu quero aconselhar vocês: não julgue ninguém por errar, porque quando uma pessoa erra em uma coisa, muitas das vezes você não erra naquilo, mas você erra em outra coisa. O irmão Brana, na mensagem Perguntas e Respostas número 15, ele chegou a dizer: pecado no mínimo, pecado no máximo. Então ninguém vai escapar. Se julgar o outro, ele está debaixo da mesma condenação. Portanto, és inexcusável quando julgas ao homem, quem quer que sejas. Quem quer que seja, não é para julgar ninguém. Porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas. Você está auto se condenando. O único santo juiz, sabe quem que vai ser? O Senhor Jesus Cristo. A noiva, os santos vão de julgar o mundo, mas é em corpos glorificados. Agora aqui embaixo, irmão, ninguém tem condição de apontar o dedo para ninguém. Ninguém. Ah, o fulano, você viu? Tem muita gente que esquece que ele é um pecador também nesse corpo. Que ele está cheio de fraquezas também. Condena-te a ti mesmo naquilo em que julgas a outrem, pois tu que julgas fazes o mesmo. Aponta um dedo para o irmão, aponta um dedo para a irmã, aponta um dedo para o pastor e volta 3 para ele e 1 para Deus. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem.
E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escapará ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência? Deus tem tido isso para conosco, irmãos. Nós não vamos desprezar isso. Quando nós julgamos a outro, nós estamos desprezando isso, que Deus está com a mão de misericórdia sobre nós. Nós não temos direito de apontar o dedo para ninguém. Ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza, o teu coração impenitente, entesouras ira, coração que fica acumulando, entesourando ira, mágoa, rancor, não perdoa. E sabe o que acontece com a pessoa que fica guardando ira, rancor? Ah, se eu pudesse eu matava ele. Ah, se eu pudesse eu matava ela. Tomara que ela afunda mesmo. Tomara que ela se acaba mesmo. Eu quero ver ela no caixão. Você está indo para o inferno junto. Quem julga? Entesouras ira para ti no dia da ira. Entesoura, ou melhor, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesoura a ira para ti no dia da impiedade, não, no dia da ira, melhor dizendo, e da manifestação do juízo de Deus. Está entesourando para o trono branco. Mas o eleito não tem trono branco para ser julgado, ele estará ali para julgar. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. Deus está olhando as nossas obras. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obediente à iniquidade. Tem pessoas que é desobediente à verdade e obediente à iniquidade. Obedece à iniquidade, obedece o que é errado e não obedece à verdade, à palavra de Deus. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Veja isso, quem faz o mal é tribulação e angústia na alma. Primeiramente dos judeus e também do grego naqueles dias. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente aos judeus e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoa. Deus não faz acepção de pessoa. Aquele é melhor, aquele não. Deus, o sangue de Jesus nos igualou. O sangue de Jesus tem nos lavado, tem nos purificado de todo o pecado. Não há acepção de pessoas para com Deus. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos. Note isso. Os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quanto aos gentios, falando de nós, que não tem lei, mas tem graça de Deus, a graça de Deus para mim, a graça de Deus para você, Tito capítulo 2, versículo 11, a graça de Deus tem se manifestado para trazer salvação a todos os homens, para nos ensinar a abandonar as paixões mundanas, abandonar a impiedade,
os espíritos errados. Porque quanto aos gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, em sua alma, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Este evangelho, Paulo disse, o meu evangelho que eu tenho pregado, que eu recebi do Senhor, há de julgar o mundo. Aí São Mateus capítulo 7, todos conhecem, não conhecem São Mateus 7? Nós vamos encerrar com isso daqui. Verso 1. Não julgueis, para que não sejais julgados, tá? Não julga não. Ore. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. O mesmo juízo que você vai sentenciar uma pessoa, você vai ser julgado. E com a medida com que medirdes, medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão? Ou da tua irmã? Ou do colega pastor? Colega ministro? E não vês a trave que está no teu olho? O Senhor Jesus sabe que todos nós estamos dependendo da sua graça. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, Jesus chamou uma pessoa que faz isso de hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Deus tem misericórdia de nós, né, irmãos? Nós vamos continuar, o Senhor permitindo. Mas cuidado com isso daqui, ó. 3 coisas: calúnia, difamação e injúria. Cuidado com isso. Cuidado. Examine a tua vida. Cuida de você. A salvação é individual. Não olhe para ninguém, não. Se você vê alguém caindo, se você não puder ajudar, não puder estender a mão, então ore. Não faça nada, não fala nada, não aponta o dedo, não. Porque senão aquele mal que pegou ali, ele vai lá para a tua casa, vai lá para o teu filho, vai lá para o teu neto. Não faça isso, exerça misericórdia. Senhor, tenha misericórdia do meu irmão, tenha misericórdia da minha irmã, tenha misericórdia dos pastores, tenha misericórdia do teu povo, Senhor. Porque se o Senhor tirar a mão de misericórdia de mim, eu vou fazer igual ou pior. E se já não tem feito e Deus tem perdoado. Como vencer a calúnia, difamação e injúria? Precisamos primeiramente entender que esses atos constituem crimes à honra da pessoa e consta nos artigos da lei. Vejamos o significado de cada uma delas. Nós vamos continuar. É crime, viu? Calúnia, difamação, injúria é crime, pode ir para a cadeia. Cuidado. Cuidado. Vamos colocar de pé. Deus abençoe vocês pela paciência, Senhor Jesus.
continue abençoando. Amanhã o culto continua. Eu não sei como é que vai ser, mas pode ser que, se Deus não me mudar nada, nós vamos continuar nesse assunto aqui. Ou se não, sábado que vem. É a ceia do Senhor, né? Sábado é a ceia do Senhor. Meus irmãos, ore. O dever do cristão é tomar a ceia do Senhor. Se você falar, eu não estou em condições de tomar a ceia, mas o que te levou? O que te fez? Que te tirou da ceia do Senhor? Ah, pastor, foi isso que me tirou. Então você vai nisso, isso que te tirou, que é o diabo, e fala, Satanás, toma isso aqui, é teu. E venha e tome a comunhão. O sangue de Jesus nos lava e purifica de todo pecado. Pedido de oração, Luiz Fernando e família vai passar por uma operação na próxima quinta-feira, né? Então vamos orar para Luiz Fernando, amém? E a família dele. Se você tem um pedido também, amanhã a partir das 6h30 nós teremos o culto ali em Poços. Você conecta lá, não perca tempo, esteja orando, esteja em oração. Amém? Então vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esta noite, por este momento, por essa meditação. Muito obrigado por tua igreja estar aqui, Senhor. Abençoa os teus filhos, Pai. Sela este culto em nossos corações. E aqui está, ó Pai, esse pedido de oração, Pai. Esse irmão que vai passar, ó Deus, por uma operação. Tem misericórdia dele, Pai. Que o Senhor guarda, livra de todo mal, Senhor. Abençoa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, cada irmão aqui presente, o Senhor sabe que cada um precisa, Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo possa trazer ânimo, possa trazer alegria sobre cada um. Abençoa cada família, continua guardando de todos os males, de todos os perigos desses últimos dias, Pai. Sela este culto em nossos corações, leva-nos em paz para nossos lares, Senhor. Abençoa aqueles que hão de ouvir esta mensagem, que a vivificação do Teu Espírito Santo continua vivificando, como em nós está sendo vivificada agora. Pai, em nome do Senhor Jesus eu oro e te peço, e creio na vitória do amor divino, no nome do Senhor Jesus. Amém? E amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo.